Continuando, né, pra gente finalizar a centralização das monarquias, vamos ver aqui rapidamente sobre o Portugal, né? A gente já falou de França, Inglaterra, falamos de Espanha, que vai centralizar em 1492, né? E falamos aí também agora de Portugal. Portugal, ele tem praticamente o mesmo contexto que a Espanha, né? Na verdade, a Península Portucalense, bem ali, bem pequenininho ali, foi um território ganho por um nobre, né, chamado Henrique de Borgonha, né? Henrique de Borgonha, ele ganha esse território de uma possessão espanhola, né? E ele, de certa forma, ele inicia uma dinastia portucalense, portuguesa ali, né? E dá início ao que chamamos de Portugal. Ele inicia essa dinastia, lógico, ainda com alguns nobres daquela região ali reivindicando o poder, ainda com presença árabe, né? Mas Portugal vai ter a grande diferença que eu já citei no vídeo passado. A grande diferença de Portugal para a Espanha, por isso esse processo, essa diferença de praticamente aí 117 anos, né, de diferença de uma centralização para outra, de 1385 para 1492, um século e 7 anos, né? Essa diferença se dá principalmente pelo processo de hereditariedade da terra. Enquanto a Espanha tem a hereditariedade da terra, ou seja, a terra que o nobre expulsa um árabe, ela passa dele para o filho, né? No caso de Portugal, não existe hereditariedade da terra. Por isso, não confundam. Existe hereditariedade do trono, da monarquia. Monarquia vai ser uma monarquia absoluta hereditária, né? Eu falei de absolutismo. Mas a terra, a possessão de terra nessa questão de ganhar terras e em caso de expulsão de árabes, em Portugal ela não é hereditária, ou seja, o nobre ganhou a terra por ter expulsado uns árabes, mas quando ele morre, a terra não volta, não passa para o filho dele, volta para o rei, volta para o poder central. Então isso de certa forma enfraquece a nobreza, ou seja, os senhores feudais, e fortalece o poder central. Além de que Portugal tinha uma burguesia mais fortalecida, e isso também vai ajudar no processo de centralização, né? Henrique de Borgonha, ele dá início a essa dinastia de Borgonha, que permanece, e lá no finalzinho da dinastia de Borgonha, o último rei de Borgonha, quando ele morre, ele não tem um filho, né? A hereditariedade do trono aí era principalmente para o primogênito, né? O primeiro filho, o filho homem, né? E ele tinha uma filha, e na verdade essa filha ela assume o trono com o genro desse rei, né? O genro desse rei era espanhol. Era espanhol e era rei de um daqueles territórios espanhóis lá que a gente viu. E esse rei, esse cara espanhol, que era genro do último rei de Borgonha, da dinastia de Borgonha, ele era muito ligado aos nobres, né? E a filha do rei também era muito ligada aos nobres, né? E do outro lado você tinha uma burguesia fortalecida em Portugal. Então o que acontece? Na verdade, se essa filha assumisse realmente o trono e continuasse no trono com o genro, provavelmente Portugal não teria centralizado sua monarquia, porque existia um processo ali, uma proximidade muito grande com os nobres, com os senhores feudais, que não permitiriam essa centralização. Só que aí a burguesia, né, se articula e eleva um cara chamado Avis, né, né, a reivindicar o trono. Ele tinha um parentesco com o rei e tudo mais, com o último rei de Borgonha, e ele reivindica o trono, né, do trono português. E aí você vai ter início a Revolução de Avis. De um lado, aquele genro do último rei com a filha junto com os nobres, ou seja, com os senhores feudais, e do outro a burguesia junto com Avis, né? Logicamente que isso foi decisivo. A vitória nessa revolução, que começa em 1383 e termina em 1385, quem vencesse essa revolução com certeza iria definir o futuro de Portugal como monarquia ou continuando feudal, dividida nos feudos, né? Logicamente que Avis em 1385 vence
essa disputa, e aí se inicia a dinastia de Avis, centralizando a monarquia portuguesa em 1385. Ou seja, Portugal é o primeiro dessas nações, né, a centralizar sua monarquia em 1385. Por isso que a gente vai ter também aí o que a gente chama de pioneirismo português, né? Ou seja, Portugal ele se centraliza, e esse é o critério fundamental para você se lançar em alto mar, né? Por quê? Porque é necessário. A Idade Média está entrando em crise. Peste negra na Europa, é necessário ter um novo sistema, e esse novo sistema depende de conquista de novas terras, e é aí que surge o absolutismo, com todas aquelas características, e uma dessas características é o colonialismo, ou seja, a busca por colônias, e isso depende muito da centralização da monarquia para se lançar em alto mar. Por isso Portugal é considerado o pioneiro nisso. Portugal é o primeiro a se lançar em alto mar. Não esqueçam, já existia navegação bem lá atrás, com os fenícios, com os chineses, mas eram navegações costeiras, próximas da costa. O primeiro a se lançar em alto mar, oficialmente, tradicionalmente, pela historiografia tradicional, é Portugal. Lembrem que existe aí uma teoria nova surgindo aí, que ainda não é oficial, de que os vikings teriam sido os primeiros a se lançar em alto mar e os primeiros a terem chegado na América. Mas isso é capítulo para muitos anos, daqui a muitos anos, para a gente ver se torna realmente oficial. Certo? Então esse é o processo de centralização de Portugal, né? E depois, posteriormente, vem Espanha, França, Inglaterra, e aí começa o período que a gente chama de Idade Moderna, né? A centralização da monarquia é o ponto inicial para a Idade Moderna, porque aí se inicia as grandes navegações, a conquista da América, do Novo Mundo, né? E tudo que a gente já viu depois disso, beleza?